Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um 11 News ao vivo, aqui pela comunidade do Conde, o canal do Conde, também a TVT de São Paulo, uma transmissão muito especial. Já estou aqui com Maíra Goulart, posicionada para conversar conosco sobre as eleições. A Maíra super requisitada para opinar, para falar, para analisar a cena eleitoral, e agora nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco. Quero dizer para vocês que essa vai ser uma edição muito especial do 11 News. Nós estamos transmitindo também simultaneamente por nossas redes a sabatina ao Galípolo, Gabriel Galípolo, está sendo sabatinado no Senado nesse momento. Nós temos imagens aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Está aqui as cenas ao vivo da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado CAI. E o Galípolo vai ser interpelado para a sua oficialização à frente do Banco Central. Nós temos ainda os desdobramentos das eleições que tomaram o Brasil no último domingo. E a primeira pergunta, e eu quero receber vocês com todo carinho, pedir para vocês participarem aqui do bate-papo, do chat, perguntas, darem um like aqui na nossa transmissão, também se inscreverem no nosso canal. Maíra Goulart, quem ganhou essas eleições municipais? Eu sei que essa pergunta não se faz, mas como eu sou uma pessoa muito chata, eu faço essa pergunta para você. Claro que se faz, Conde. Bom dia a todos. Acho que essa pergunta que tem que ser feita. E eu tenho uma resposta. Ganhou a política tradicional. Ganhou prefeitos que souberam usar a máquina pública e atrair recursos através de emendas parlamentares. Ganhou um certo consórcio entre deputados federais, vereadores e prefeitos que turbinaram as suas gestões, conseguindo complementar o orçamento municipal, que é sempre deficitário, através de um arco de alianças que contempla deputado federal, deputado estadual, que em muitos estados você tem emendas impositivas também nas assembleias, e muitas vezes até governadores. Perfeitamente. Eu senti também, Maíra, olhando assim, a gente já vai falar especificamente da eleição em São Paulo, que é o grande, né, centro das atenções nesse momento, mas a despeito do resultado, quer dizer, o PSD conquistou muitas prefeituras, 878, salvo engano, depois vem o MDB, que era o antigo líder, perdeu o posto para o PSD, depois vem PP, Republicanos, União Brasil, vários partidos de direita, né? É bom que se destaque isso. Mas, a despeito desse dado, depois você vai comentar com mais calma para a gente, é como se o Brasil fosse mais pacificado agora, né? Quer dizer, essa polarização tóxica, ela não aconteceu, a menos que eu esteja enganado. E eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Eu penso que a gente tem que redefinir as nossas percepções de direita e esquerda para levar em conta o nosso contexto local, em que a gente tem uma população muito marcada pelo patriarcado e, portanto, e muito organizada a partir de lideranças locais. Nós somos um país continental no qual o centro, onde há as disputas ideológicas, ele não é capaz de chegar até todas as localidades. Brasília é muito, muito distante da imensa maioria das cidades, que é onde vivem as pessoas. Então, muito do que passa em Brasília é vivido como um epifenômeno por esses cidadãos que vivem em cidades distintas do centro. E o embate ideológico, as ideologias, enquanto organizadores de ideias, que é isso que as ideologias são, direita e esquerda, são gatilhos informacionais para as pessoas organizarem conjuntos de ideias, não funcionam nessa periferia do Brasil. Quanto mais longe do centro, e aí o centro pensado não só geograficamente, mas também a partir da centralidade dos veículos de comunicação e dos modelos de esfera pública tradicionais, quanto mais distante desse centro, menos esses conceitos fazem sentido. Então, não concordo que
PSD, União, MDB, sejam partidos de direita. Não são partidos de esquerda. São organizadores de lideranças locais que têm como principal objetivo sua perpetuação no poder, seus projetos de poder. É claro que, no que diz respeito ao patriarcado, às suas relações pessoais, essas são, como todas as elites tradicionais, pessoas conservadoras, pessoas que têm um viés de conservação no tocante às relações sociais. E, de alguma maneira, também a economia. Não vão ser pessoas que vão defender a coletivização dos meios de produção. Mas há uma longa distância entre a extrema-direita, que tem convicções, que se marca ideologicamente por posicionamentos relativamente rígidos sobre economia e mesmo sobre valores sociais, hierarquias sociais, e a imensa maioria da população e esses partidos e suas lideranças que não se caracterizam por essas preferências, mas sim por arranjos, por narrativas sobre o local, sobre a cidade. Eu vou tentar subverter aqui essa lógica, que é uma lógica muito de esquerda, vamos dizer assim, de analisar com grandes planos, né? E ficar uma coisa mais intelectual, sofisticada. Vamos partir para a prática, para o jogo prático, né? O que você acha? Como é que você viu a eleição em São Paulo? Como é que vai ser essa disputa Boulos-Nunes para você? Depois de tudo que aconteceu em São Paulo, com a presença do Pablo Marçal, o fato de agora, por exemplo, o Nunes não querer o apoio do Pablo Marçal e a gente saber que eles chegaram já a negociar uma espécie de aliança, mas isso não vai acontecer, porque a família do Nunes não quer o Pablo Marçal na campanha, e o Boulos precisa buscar o voto do Pablo Marçal. E vai ficar aí, o que vai acontecer com esses votos do Pablo Marçal? Como é que você está vendo essa situação? Maíra Goulart. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que a minha análise ela é baseada em elementos muito concretos, a minha análise anterior. Por exemplo, a fala do prefeito de grandes capitais que obteve a maior votação, que é Bruno Reis. Bruno Reis, se eu não me engano, é do União Brasil, e assim que venceu, ele falou ipsis literis: eu não sou de direita nem de esquerda, respeito o PT que administra meu estado, mas faço uma administração aqui com relativa independência, e ponto final. Ele só falou de gestão da cidade. Então, ele não, assim como a maioria dos prefeitos que se reelegeram, não atribui essa vitória a qualquer tipo de condicionamento ideológico. Atribui à capacidade do eleitor, que talvez também seja o outro grande vitorioso dessa eleição, né? É uma eleição que não teve contestação às urnas, é uma eleição em que não teve uma taxa de abstenção muito alta, é uma eleição em que o eleitor se mostrou engajado e capaz de analisar a gestão da sua cidade, tanto que tudo orbitou sobre a avaliação do prefeito. E esse é o gancho que eu acho que a gente tem que usar para analisar a eleição de São Paulo, mesmo ela tendo um grau de nacionalização maior do que as menores cidades. Porém, e aí eu vou discordar de você, me parece que o que o Boulos tem que fazer é esquecer direita e esquerda, esquecer o Pablo Marçal e criticar a gestão do Nunes. Por quê? Primeiro, porque esse ponto foi pouco explorado ao longo da campanha. Pablo Marçal serviu como uma espécie de tampão midiático, ou melhor, imã midiático. Ele atraiu todas as atenções para ele, evitando que alguns temas que são muito importantes para a campanha, temas que reverberariam muito na campanha, por exemplo, o escândalo das merendas, né, a possibilidade, a acusação real de que Ricardo Nunes teria participado de um processo de desvio de recurso através das merendas das escolas, né? Esse é um fato com potencial midiático, com tudo que é necessário para você drenar a popularidade de um prefeito e evitar que essa popularidade se converta em intenção de voto. E isso foi pouco explorado na campanha, porque Pablo Marçal
funcionou como um imã das atenções. E por que eu acho que tem que ser essa estratégia do Boulos? Muito se fala do voto de protesto do Marçal, que poderia ir para Boulos. Acho muito difícil, porque muito mais do que o protesto, tem uma coisa... Deixa eu só fazer um parêntese no que você está falando, que é uma notícia importante, porque ontem, nas redes do Bolsonaro, você deve ter acompanhado isso, né? O Bolsonaro fez 4 posts no Instagram e os eleitores do Marçal, ressentidos com o Bolsonaro, comentaram em massa esses posts, dizendo a seguinte hashtag, né? Boulos só de raiva. Vou de Boulos só de raiva. Eles estão dizendo que vão votar no Boulos só para contrariar o Bolsonaro, que não apoiou o Marçal no primeiro turno. Isso é fato, né? Resta saber se eles vão cumprir essa promessa ou não. Só para contextualizar, não sei se você falou especificamente disso, mas você falou algo nesse sentido, né? Falei que acho que o potencial efetivo disso é baixo. Por quê? Porque tem uma coisa que une a direita, que é o anti-esquerdismo. No Brasil e no mundo. O medo da esquerda, o medo da coletivização dos meios de produção, o medo de qualquer significante, porque a esquerda é um significante vazio, qualquer significado que você use para preencher essa ideia de esquerda. Mas por que eu acho que há potencial de votos a serem captados da votação do Nunes? Porque a avaliação dele boa parte dos votos dele não são votos ideológicos. São votos daquela camada da população que precisa do município, que usa serviço público. E, portanto, essa população tende a ser mais governista no Brasil inteiro, né? O governismo é um traço das classes populares. Aliás, é um dos traços dessas eleições. Os prefeitos foram reeleitos, 89% dos prefeitos foram reeleitos. Não, esse é meu ponto desde o início. Meu ponto é o que funcionou nessa avaliação, nessa eleição? Prefeito que capta recurso, turbina a gestão da cidade no último ano. O cidadão fala, eu vi, ele inaugurou uma porção de coisa, vota nele. Nunes fez a mesma coisa, porém, se você observar, ele teve um percentual de votos muito mais baixo que os demais prefeitos. Então, a avaliação dele pode piorar e o Boulos pode tirar essa parcela de votos, aquela parcela que não é muito ideológica, aquela parcela do cidadão que é de classe popular e vota em quem está fazendo coisa, quem está distribuindo recursos. Agora, Maíra, deixa eu perguntar uma coisa para você, que é uma coisa que muita gente observou, eu pude observar isso também. A presença de Lula e Bolsonaro nessas eleições municipais, eu diria, foi um fiasco, né? Praticamente não existiu. As pessoas não se fiaram por nenhuma indicação dessas duas figuras, que são figuras nacionais e as figuras mais fortes desse momento no Brasil. O que você diz para a gente sobre isso? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas acho isso esperável, porque, novamente, o eleitor, no caso das eleições municipais, ele tem a expectativa de conhecer, fazer um voto consciente. Eu conheço o vereador em quem eu votei, eu conheço o prefeito em quem eu votei, então ele precisa menos desses gatilhos informacionais abstratos, como o apoio de um presidente, de um ex-presidente, como uma ideologia. Funciona muito mais apoiamentos, né, de lideranças locais do que de pessoas que ele conhece da sua cidade, que tem trajetória na sua cidade. E eu senti uma outra coisa também. Deixa eu acrescentar para você. Olha que bonitinho aqui, o Edson Antunes está dizendo aqui: meus cachorros latem para o cachorro da Maíra. São 2 cachorros, e eles são... o Leonel... Quem que está latindo? O Leonel Brizola ou o Gutiérrez? Os dois, é porque os dois ficam nessa. Eu não sei o que fazer. O Brizola está protestando, falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ô, Maíra, eu senti também que tem uma saturação no eleitor, né? O eleitor foi muito, assim, violentado por essa polarização tóxica da última eleição, e agora ele não estava afim desse negócio de novo, né? Estava afim de um... Não é verdade? Tem isso.
Por isso que a minha leitura, quando a gente estava conversando no início, você falou que foi um fiasco para a esquerda, eu acho que não. Eu acho que quanto mais pragmático for esse eleitor, melhor para nós. Porque a esquerda, gente, não está mais no lado, a gente não está mais no lugar do sonho. A gente está no lugar da garantia das instituições, do funcionamento da economia, de prover políticas públicas. E, a partir dessas políticas públicas, as pessoas vão sonhar. Eu acho até positivo a gente sair desse lugar do sonho, porque é o lugar do eu sei o que vocês querem. Agora é o lugar do, olha, a gente vai garantir aqui o feijão com arroz, a escola, a gente vai garantir você conseguir chegar na escola, se transportar. E aí, você sonha, você quer ser Uber? Você quer ser sei lá o quê? Seja. A gente garante estabilidade política para que você consiga perseguir o seu sonho, embora a gente não concorde com ele. O seu sonho é o sonho de consumir teu iPhone 15? Não é o meu, mas beleza ser o seu. Perfeitamente. Vamos avançar aqui um pouco nessa análise das eleições com Maíra Goulart no 11 News. Eu queria que você falasse um pouco do Rio de Janeiro. Você tem uma pesquisa aí muito intensa com as cidades também que são do interior. O Eduardo Paes teve uma vitória, eu diria, acachapante, inclusive histórica, porque pela 4ª vez ele vai ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro e tudo mais. Fez um discurso interessante, um pronunciamento depois do resultado, que eu achei bastante interessante. Ele dizia que uma coisa mais ou menos nesse caminho que a gente está traçando aqui, quer dizer, vamos acalmar, vamos governar, né? Chega de ficar nessa briga ideológica vazia, que só leva violência política e tudo mais. Ele falou algo nesse sentido, eu me lembro bem, e uma aliança grande também que ele tem. Só que parece que no interior do estado do Rio de Janeiro, o PSD, que é o partido do Eduardo Paes, não foi tão bem. Você tem essas informações e como é que você vai? Como é que foi em Niterói, a cidade de São João do Meriti, enfim, você deve ter essas informações. Tenho todas. Vamos lá. Primeira coisa, Eduardo Paes, mais do que uma projeção da figura dele, ele apresentou ao Brasil um modelo para derrotar a extrema-direita. E eu acho que a gente precisa refletir sobre esse modelo, porque ele é análogo à estratégia utilizada pela esquerda nas eleições francesas, que é formar alianças, cordões de isolamento, que tem como objetivo central a derrota da direita. O que o Eduardo Paes conseguiu não é banal. O Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, é onde os filhos de Bolsonaro, exceto o Eduardo, fizeram a sua carreira, eles são políticos tradicionais. Bolsonaro ele construiu o discurso dele a partir da realidade do Rio de Janeiro. Então, encontra uma conformidade discursiva muito grande com a realidade do carioca. Porém, mesmo assim, o candidato escolhido pelo Bolsonaro, do qual Bolsonaro participou da campanha, não chegou nem ao segundo turno. E o mérito é do Eduardo Paes, não só. O mérito também é, do Lula, que injetou dinheiro no Rio de Janeiro e vertebrou essa avaliação positiva do Eduardo Paes. 2, da esquerda carioca, que entendeu a mensagem a ser passada para o país e votou no Eduardo no primeiro turno. Na eleição passada, a esquerda teve 22% em 2 candidatas, Benedita e Marta Rocha. Benedita do PT, Marta Rocha do PDT. Esse ano, o Tarcísio teve 4% de votos. Então, a esquerda se uniu, fez um comportamento ideológico e marcação de posição. E o Eduardo foi capaz de atrair lideranças evangélicas que não são de direita, gente. Lideranças evangélicas que são evangélicos e que agora estão na direita, mas que não precisam ter essa marcação ideológica, e ele falou isso no discurso dele, no qual ele longamente agradeceu várias das lideranças evangélicas, várias das denominações. Esse é um modelo importante que tem atenção ao eleitor de esquerda,
tem atenção ao eleitor de classe popular que usa outros gatilhos informacionais, como a própria religião, para decidir o seu voto, respeitou esse eleitor e não o marcou ideologicamente como necessariamente de direita. Esse é um modelo que eu acho que a gente tem que refletir sobre e replicar. Acha que é um modelo bem sucedido no Rio de Janeiro. Esse modelo pode ajudar o Boulos em alguma dimensão? Certamente. Na sua visão? Entendimento a situação em São Paulo é muito específica, né? Mas tem as mesmas variáveis. Desculpa. População evangélica precisa de uma atuação incisiva para pelo menos fazer um cordão de isolamento. A questão não é tanto ter o apoio, mas evitar que na reta final seja feita campanha nas igrejas, ou explícita ou implicitamente, para o Nunes. Ele tem que retirar apoiamentos de lideranças importantes na cidade, lideranças de bairro. Ele tem que atrair... Eu sei que o Nunes controla a máquina, mas o Boulos tem o apoio do Lula. Ele tem a maior máquina do país. Podia sugerir aqui, né, falar para o Eduardo Paes, né, se mudar para São Paulo nesse momento e ajudar o Boulos, né, seu companheiro. Aliás, as pessoas dizem, você falou do que o Lula vertebrou, essa digamos, dimensão do Paes no Rio de Janeiro, mas o Paes mal falou do Lula nas eleições, né? Quer dizer, também não precisa, né? Enfim, o negócio é ganhar a eleição, né? Faz sentido acionar cabo eleitoral nacional quando você não é conhecido na cidade. Se você é conhecido na cidade, por que você vai acionar alguém que traz popularidade, mas também traz rejeição? Não faz sentido. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando o incumbente é conhecido e bem avaliado, em nenhum lugar. Deixa eu trazer mais um dado aqui sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo, que a impressão que eu tive também, Maíra, é que o bolsonarismo sem Bolsonaro começa a aparecer, enfim, toma corpo no país. O Bolsonaro, o que ele fala, o que ele diz, já não tem muita importância, na minha visão. O Malafaia acabou de dar uma entrevista, o pastor Silas Malafaia, para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, inclusive é o destaque da nossa chamada aqui na nossa transmissão, e ele chamou o Bolsonaro de covarde e omisso. É muito forte isso aí. Quem chamou? Tá? Nunes. O Malafaia chamou o Bolsonaro de covarde e omisso justamente por ter ficado numa posição ambígua nas eleições em São Paulo, e agora não se sabe também o que o Bolsonaro vai fazer, se ele vai mergulhar de cabeça, o que vai acontecer. O que você acha dessa fala do Malafaia? E você concorda que o Bolsonaro está num processo acentuado de declínio na influência? E nós temos a informação de que depois do segundo turno, o PGR, Paulo Gonet, vai indiciar o Jair Bolsonaro. Está esperando acabar as eleições para fazer esse processo. O que você pensa sobre o Bolsonaro, o bolsonarismo e a sequência desse campo político no Brasil? Desde a manifestação de 7 de setembro, né, a gente já estava conversando sobre um certo declínio dessa relação imediata entre Bolsonaro e não tanto o eleitor, mas a certa dificuldade que o Bolsonaro está tendo de se tornar o polo organizador da direita. Por que isso? Porque ele não tem uma trajetória de articulação política. Ele é alguém que joga para a plateia e mantém esse engajamento na relação direta com o eleitor. Mas ele só foi capaz de fazer isso quando ele foi presidente. Antes dele chegar à presidência, ele não era tão popular assim. Ele venceu a eleição numa eleição em que o Lula foi impedido de concorrer às vésperas da eleição e ele tomou uma facada que deu exposição midiática a ele. Ele conseguiu se transformar no Bolsonaro mito como presidente da República, em que ele tinha a máquina e tinha uma exposição midiática e nas redes muito eficiente. Ele parece um pouco abalado pela falta de caneta, pela falta de atenção que recebe, e enquanto isso proliferam novos polos de liderança no espectro da extrema-direita, que por ser muito organizada a partir das redes, né, isso favorece
a proliferação de celebridades, que é o caso, por exemplo, do Pablo Marçal, mas também do Nicolas Ferreira e de outras celebridades que vão surgindo no campo da direita, todas elas muito pouco reverentes ao Bolsonaro e, portanto, dispostas a destroná-lo a todo momento. Me parece um pouco que ele não é capaz de inspirar uma reverência. E ele foi muito... muita gente apontou que o Bolsonaro ficou muito subserviente ao Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que praticamente, né, impôs ao Bolsonaro o apoio ao Nunes, o apoio a várias candidaturas pelo Brasil, e que fez com que o Bolsonaro abdicasse de apoiar alguns extremistas com quem ele simpatizava e tudo mais. Então, o Marçal acusou muito o Bolsonaro disso, né, de ter se institucionalizado, o que é um fato, né, Maíra? Acho que é inegável, né, que o Bolsonaro se institucionalizou. E faz todo sentido. A eleição municipal tem que deixar com o Valdemar. O PL não é o PL do Bolsonaro. Eu estou falando isso toda hora. Analogia PT-PL não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu também falar assim, mas o PL fez mais prefeitura do que o PT. Não faz sentido, você está comparando. Agora, mas a esquerda, eu acho que o próprio PT tem que repensar algumas coisas, né? Quer dizer, porque ter essa performance... Ontem o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, estava dizendo assim, o PT se transformou num partido presidencial. É um partido que é muito forte quando candidato à presidência da República, só que nós não podemos esquecer também que é a presença do Lula, né? Mas que nas outras eleições, quer dizer, não funciona como um partido ipsis literis. Deixa eu colocar aqui na nossa tela, no nosso ecrã. Falar só uma coisa sobre isso? Por favor, fala. O PT, ele é o organizador de uma frente ampla que tem como objetivo impedir a destruição das capacidades estatais. Esse é o objetivo do PT. Organizar essa frente ampla. E que faz com que ele abra mão de um projeto pessoal, digamos assim. Né? E faz todo sentido, porque o desafio é civilizatório. É o fim do Estado brasileiro na sua capacidade de redistribuir recursos. Maíra, eu estou recebendo neste momento o José Geraldo de Souza Júnior. Estava com saudade do Zé Geraldo, ex-reitor da UNB, uma figura adorável, que não sei se conhecia a Maíra Goulart e vice-versa. Vocês se conhecem? Tudo bom, Zé Geraldo? Sim. Eu já vi o Zé Geraldo em... Vê como as eleições... O Zé está com um sinal um pouquinho instável. Vamos torcer para isso se estabilizar. Zé Geraldo, você me ouve bem? Sim. Eu ouço, mas está com muita descontinuidade, muita intermitência. Não sei se é o meu sistema. Choveu bastante ontem em Brasília, depois de 160 dias. Choveu em Brasília ontem, gente. Choveu em Brasília. Zé, deixa eu dar duas orientações para você. Uma, se tiver portas fechadas aonde você está, pode abrir, porque às vezes a porta fechada interrompe o sinal de internet. E dois, você pode sair e entrar de novo. Se não der certo, você entra com o celular. Tudo bem? Vamos ver se ele ouviu. Se ele sair da tela aqui é porque ele ouviu. E aí a Maíra segura mais um pouquinho comigo aqui. Olha o perfil do Zé Geraldo aqui, que bonito. O Zé é uma pessoa maravilhosa, né, Maíra? Você conhece, né? Eu já estive com ele em eventos sindicais. Porque ele é uma figura importante no sindicalismo, na UNB, e a UNB é muito central no debate sindical. Vai ter na UNB agora o CONAD, que é o Congresso Extraordinário do ANDE. Vai ser na UNB. Deixa eu tirar o Zé aqui um pouquinho para ele regularizar. Deixa eu fazer uma pergunta derradeira com você, até o Zé Geraldo entrar com a gente aqui. Pablo Marçal, qual vai ser o futuro dessa figura que desestabilizou um pouco aí a cena política em São Paulo e no Brasil? Ele se tornou né? Você acha que ele se torna uma figura credenciada agora no Brasil a, digamos, liderar uma facção da extrema-direita? Como é que você está vendo o Pablo Marçal? Uma facção minoritária e sempre com um problema na hora de se projetar politicamente, que diz respeito à dificuldade do Pablo Marçal de atrair
a confiança de elites políticas, mas também elites sociais, como é o caso das lideranças evangélicas. Ele parece muito pouco capaz de tecer laços e articulações. E a política é isso, né? Você pode até ser uma celebridade e aí se eleger para cargos no legislativo, nas eleições proporcionais, mas uma eleição majoritária precisa mais do que esse engajamento. E agora ficou ótimo, hein? Agora tá lindo. Professor, não mexe em nada. Tudo bom, Zé Geraldo? Eu passei para o celular. Eu acho que pode ser problema da região aqui, então passei para o celular. Então fique no celular, porque tá bonito no celular. Bom, eu tinha perguntado para você, Zé, se você conhecia a Maíra, você estava falando alguma coisa aqui, daí cortou. Então eu devolvo para você, para fazer inclusive aqui uma saudação à Maíra Goulart, que vai nos deixar, infelizmente, nos próximos minutos. Infelizmente, porque eu queria continuar ouvindo a Maíra, porque o que ela está falando, à luz da lucidez que a gente conhece das intervenções dela, né, é muito interessante sob a perspectiva da leitura nesse momento, né, porque o resultado ainda não nos dá todas as indicações. A gente vê pelos comentários as hesitações do ponto de vista de aferir, né, quem ganhou, quem perdeu. Teve um comentário que até colocou perdeu ganhando, ou ganhou perdendo, né? Mas o que a Maíra está colocando é muito importante para a evolução da ação política no país, que é uma ação de cidadania. Ela falou é uma ação de civilização, né? É uma ação de projeto de sociedade, né? Então, sim, claro, que é uma leitura. Zé Geraldo, eu estou aqui assim, encantado com uma leitura que é o seguinte, que justifica, digamos assim, esse sacrifício pelo qual o PT ainda passa, por tentar garantir um pouco da civilização, da institucionalidade do Brasil. É um tema importante, eu acho que a gente precisa insistir um pouco nisso. Vou insistir com o Zé Geraldo. Maíra, deixa eu liberar você, querida. Agora você ganhou o dia, hein? Com uma fala dessa do Zé para você. Maravilhoso, gente. Sou muito admiradora do professor José Geraldo e eu tenho certeza que ele vai ter essa sensibilidade para trabalhar nesse plano que é um plano mais civilizatório e ontológico, né? Porque a gente está vivendo um momento em que a vontade do cidadão é diferente daquele ideal que a gente construiu, um ideal que passava pela sociedade, pela escola, pela universidade, e agora é enriquecimento pessoal. A gente vai fazer. Veja, Maíra, os dados de eleição, inclusive, de representações indígenas, representações identitárias, quilombolas, homens e mulheres negros e negras, o MST. O MST apoiou 700 candidaturas no Brasil afora, né? E é uma organização capilarizada, espraiada pelo social, militante no sentido de construção de ação política com conteúdo, formação, capacidade de interpretar a realidade, projeto de sociedade, projeto civilizatório, inclusive, né? Sim. Esse é um dado que precisa ser lido, né? Que ainda não está claro e que acho que justifica o que o José Dirceu ontem, numa live ou numa comunicação, colocou com bastante otimismo o resultado que ele já apurou do ponto de vista, inclusive, diz ele, da participação da esquerda no processo, né? Considerando que ela está disputando ainda no segundo turno, se não a eleição de seus candidatos. Olha que houve muita ampliação do aspecto federativo das candidaturas, né? E nesse aspecto federativo há um projeto de sociedade igualitária, que compartilha valores, né? E outra coisa que Maíra colocou, a questão da religião, né? É preciso ler isso com mais atenção, né? Eu acho que a gente está num processo de
pacificação, sem querer pesar demais a palavra, porque eu sei que ela pode ser enganosa, mas de pacificação, de reinstitucionalização da própria prática política no país. Maíra, eu tenho que liberar você, querida. Brigadíssimo. Um beijo grande. Boa semana. Tamo junto. Até semana que vem. Seguimos aqui com o Zé Geraldo de Souza Júnior. Tava com saudade de você, menino. Que bom que você veio aqui conversar com a gente. Eu acho que a gente pode iniciar esse nosso papo falando justamente disso, dos aspectos importantes, interessantes dessas eleições municipais, que são as primeiras eleições depois que o Brasil superou um extremismo desvairado, né? Então, a gente tem um resultado importante. Eu queria um balanço teu. E se você puder, fala do MST também, que eu sei que você tem um envolvimento muito intenso aí com o movimento. Como é que foi essa... Porque muitos integrantes se candidataram, né? Sim, e foram eleitos. É isso. Você acabou de colocar um dado importante que Maíra já havia trazido, né? Eu mesmo integro, Conde, um grupo de análise de conjuntura da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós somos professores, especialistas, um grupo grande distribuído no Brasil a partir do sistema PUC, né? Mas não só PUC, e todo mês a gente elabora uma análise de conjuntura. Sobre as eleições, nós marcamos duas, uma antes e outra para depois, avaliando o que foi o mapa do processo. Mas duas questões nos chamaram a atenção na perspectiva do que seria esse pleito, né? Uma é se é lícito dizer que há ainda um sistema polarizado no processo político brasileiro, que envolve, de um lado, esquerda e direita, e envolve, de outro lado, o carisma de candidaturas populares, né, fortes, que foram representadas até aqui, né, pelas figuras do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, na nossa análise, por exemplo, e parece que o resultado mostra isso, é certo que há um movimento ainda forte no Brasil de característica conservadora. São 90 milhões de votos para o que a gente chama de centro-direita e centro-direita extrema, às vezes. E foram 21 milhões de votos para o que a gente chama de centro-esquerda, né? E levando em conta os matizes, né, desse espectro ideológico, né? Isso é um dado importante, mas isso é uma polarização? Não. Veja o discurso do Paz que Maíra lembrou, né? E a cenografia da sua presença ao fazer as primeiras declarações, né? Um púlpito, né, onde estavam ali todas as forças políticas progressistas do Rio de Janeiro, PT, PSOL, o PDT, PCdoB, não é? Todas as lideranças, Benedita, Jandira, Molon, não é? Todas as forças, e ele não poupou reconhecimento ao presidente Lula, né? Mas ele também mencionou, né, que o Rio de Janeiro, no que foi o diálogo para a construção de um programa para a cidade, o Rio de Janeiro podia ser um exemplo para o país, quer dizer, rejeitando a tese da polarização, que eu acho que não se confirmou nessa eleição, né? Há um zum-zum tenso entre as hostes que se integravam ao chamado bolsonarismo, né? E mesmo agora, aí no seu... Está passando aí, ó, na tirinha embaixo, aí, né? As acusações internas dessas hostes, né? Uma coisa que muita gente... Deixa eu aproveitar, já que você mencionou essa questão do ataque do Malafaia ao Bolsonaro. É engraçado que a direita também
ela carece de credibilidade. Então, um ataque desse e nada praticamente é a mesma coisa também. Mas assim, o fato... muita gente diz que a direita não se divide. A direita ela é unificada naturalmente, está no DNA. Por mais que eles briguem entre si, e eles estão brigando entre si, né? Pablo Marçal é um exemplo disso, né? Você tira um contingente, né? E torna esse contingente hostil, né? Internamente nas hostes ali da direita. Você acha? O que você poderia dizer para a gente, assim, com a tua experiência de observação da cena política? A direita não se divide, por mais que ela faça competições entre si nesse momento? No essencial, né? Ela não se divide no essencial, que é o acesso ao orçamento, aquilo que é a apropriação dos bens sociais, né? Então, ela não hesita em formar seus blocos. Por isso, inclusive, que nessas eleições o grande resultado de fortalecimento do núcleo de direita no sentido partidário e político foi, né, a alta densidade de reeleição dos quadros da antiga Arena, do PFL, do União, quer dizer, do Centrão, não é isso? O Centrão é a expressão disso, né? Eles se reúnem e se juntam em torno do objetivo comum, que são aqueles dados, né, da sua representação de classe, né, que são os detentores dos meios de produção, da riqueza, do orçamento, do poder político, né? Antigamente se dizia, e era Benedito Valadares que dizia isso, no anedotário, né, e entre o Capital de Carlos Marx e a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, ele falava o PSD antigo, né, vai ficar sempre com o diário oficial, porque é ali que saem as nomeações, né? Ali é que sai a construção, né, da captura, né, da distribuição da riqueza social. Nesse ponto, ela não se divide, ela está sempre unida, né? Aliás, esse é um dos elementos que caracterizou essas eleições municipais, a presença do orçamento secreto, que fez com que muitos prefeitos se reelegessem, né, pelo poder da máquina, e que foi também, claro que negociado de maneira nem tão transparente assim no Congresso Federal, mas pelo próprio governo que tem o PT na liderança dessa grande aliança, né, num certo sentido, o PT também se sacrificando, num certo sentido, né, para manter a institucionalidade e a máquina pública funcionando no Brasil inteiro, mesmo que seja ao custo de entregar essa máquina para a direita. Você entendeu minha questão? Sim, e os dados são claros. 98% de prefeitos foram reeleitos na proporção da distribuição das emendas. Das emendas. No geral, né, em todas as cidades, de 2.900, 2.386 foram reeleitos em função da correlação, né, das suas candidaturas com o acesso à máquina e às emendas parlamentares, né? Então, é óbvio que isso indica aquilo que eu dizia, né? Sobre esse aspecto, eles se unem para partilhar o que são, né, os benefícios desse processo. Olha, o fundo partidário, Conde, 60% do fundo partidário, 5 bilhões de reais, foram para os partidos que formam a direita nas eleições. 60% do fundo partidário, que são mais de quase 4 bilhões de reais, né, para o uso dessa máquina e do financiamento do processo das eleições, né? Então, é em torno disso que eles se juntam. Eles não se juntam por ideologia ou por
visão de mundo, eles se juntam pela ganância, né? Como dizia o Labor, eles se juntam para conspirar, eles se juntam para se associarem no sentido de uma ação de botim, de captura dos fundos públicos. Eles se juntam, Zé Geraldo, também para dar o golpe. Só que eu acho que alguma coisa mudou, né? Eu acho que assim, você não pode buscar o golpe o tempo todo, né? Tem uma hora que você tem que se estabilizar um pouco até o próximo ciclo golpista, né? Você concorda com isso? Você acha que a direita agora... Porque eles estão se institucionalizando, né? O próprio bolsonarismo, o PL, o PSD do Kassab, que cresceu muito, fica poderoso. O que mais cresceu, né? O que mais cresceu, né? Eles estão meio que jogando um jogo agora da democracia, né? Espero que dure. É um jogo, né? São jogos, como a guerra também é um jogo, né? Jogos de guerra, né? São ações políticas por meios mais intensos, menos intensos, né? O que dá identidade é essa capacidade, primeiro, como você diz, de conspirar, né? O Lavoisier dizia assim, não são amigos, são cúmplices, eles não se entramam, eles se entretemem. E, de fato, né, essa proximidade, né, de aliança que conspiratória em busca do botim, né, que faz com que eles se juntem e não hesitem na utilização dos meios. Basta ver que esse é um outro aspecto dessa eleição, né? A sofisticação do uso tecnológico, inteligência artificial, formas de articulação de redes, alianças internacionais, né, para poder criar, não é, uma articulação, né, que formasse esse processo que se caracterizou, em geral, na ação da direita, né, e muito exemplarmente na ação desse Marçal, não é isso? Pois é, a ação do Marçal. Professor José Geraldo de Souza Júnior, eu tenho uma coisa que você me falou uma vez, e eu gravei aquilo com tanto cuidado e carinho, e você me disse o seguinte: você participou diretamente na confecção da Constituição de 1988. Se não me engano, você foi assessor, você prestou assessoria, consultoria para um gabinete? Como é que foi a sua participação mesmo? Não. Na época, eu integrei 2 organismos de assessoramento. A Comissão de Acompanhamento da Constituinte, que a CNBB criou, Dom Ivo Lochaide e Dom Luciano Mendes de Almeida, né? E ali participávamos intelectuais próximos e políticos próximos da estrutura teológica, né? Plínio de Arruda Sampaio, Cândido Mendes, o professor Dalari, o Sigmaringa Seixas, o deputado, né? E nós ali construímos uma comissão de acompanhamento que estabeleceu um grande diálogo com o sistema constituinte, aí sim para levar, né, protagonismo do social a partir daquilo que vinha dos movimentos pastorais que criaram, né, referências para interagir com o processo e formular propostas. Você lembra que a CNBB levantou 12 milhões de assinaturas e um militante político aí de São Paulo, Chico Itaker, né, que acabou sendo vereador, foi chamado de cidadão constituinte, exatamente pela sua presença dinâmica no social, mobilizando as comunidades para propostas da Constituição que foram admitidas, né? Perfeito. Então, deixa então eu chegar na minha pergunta. Eu só queria lembrar da sua proximidade, participação na confecção da Constituição, porque você me dizia o seguinte: você me dizia assim, né? Todo mundo na época pensava que ia ser uma Constituição assim, né? Meio ali ajambrada, mal ajambrada, com interesses da direita, com muitos lobbies e tudo mais, e acabou saindo uma Constituição maravilhosa, com a participação dos movimentos. Você me disse isso.
Você acabou, quase que sem querer, né? O Brasil acabou fazendo uma Constituição esplendorosa, com a presença dos movimentos, dos interesses. E aí a pergunta que eu te faço, primeiro, se você confirma isso, primeiro, para o pessoal saber que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de fantasia, mas muita gente diz, o Brasil é conservador de direita, o Brasil está conservador de direita. Sempre foi assim, professor Zé Geraldo? Da sua experiência, quer dizer, afinal de contas, eu não acho que o povo brasileiro seja conservador de direita. O que você pode dizer para a gente sobre isso? A prova está, Conde, na eleição do presidente Lula, 580 dias preso, com toda a institucionalidade mobilizada para inibi-lo, para contê-lo, com a corrupção mais deslavada no sentido da distribuição de prebendas para mobilizar os agentes captadores de votos, com a estrutura de repressão ativada. Você lembra da Polícia Rodoviária Federal, né? Agindo para conter o trânsito de eleitores. Apesar disso, houve um sufrágio que reconheceu na candidatura do presidente Lula, né, a construção de uma proposta de um projeto democrático popular. Ele foi eleito contra tudo e contra todos, e contra esse sistema que a plutocracia levanta, né, nessa herança colonialista que a gente tem, né, e que sempre assegurou transições por cima, alianças por cima, né, dizendo a moda de Lampedusa, né? Mudando aqui e ali para conservar o que está aí, do jeito que está aí, né? Então, eu diria assim, você conhece o livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né? É preciso ler a dinâmica do social para entender, né, que o processo de emancipação do social no Brasil não se fez pelo institucional, não se fez pela articulação do Estado, não se fez pela lei, se fez pela insurgência, se fez pelas mobilizações do social, pela insubordinação operária, pelas lutas populares, revolta da vacina, revolta da chibata, os lanceiros negros, os movimentos sociais feministas, antirracistas, os movimentos identitários. Essa dinâmica do social que anima a consciência que a história produz nas lutas por emancipação e que, pela mediação da política, salta para o social e no sentido de transformá-lo, que é o que aconteceu em 88. Se esperava, né, uma transição por cima, os notáveis fizeram o seu projeto, se instalou a Assembleia e logo se procurou criar uma comissão para criar um anteprojeto, e o social assaltou o espaço da Constituinte. Você lembra da expressão da época guerra do regimento, que foi disputar de que modo o social participaria do processo? Demorou quase um ano para se discutir a dinâmica do trabalho constituinte, que era, na verdade, discutir se o social participaria ou não. E aí a Constituição foi feita de baixo para cima e não de cima para baixo. É claro que com tensões, é um país desigual, com diferentes formas de inserção no protagonismo da política, né? Mas que tem uma trama social muito instalada. E no caso do Brasil, nesse período, as emergências das lutas por redemocratização, que foram lutas sindicais, que foram lutas sociais, né? Que foram, por exemplo, na Constituinte de 88, se você olhar os anais, nos debates ali estabelecidos, todas as forças sociais tiveram presença participativa, formuladora e construtora do projeto que saiu. É claro que também os conservadores se organizam. O Centrão, aliás, foi criado ali, né? No essencial, aceitou todas as definições de direito
mas tentou o acesso de controle no campo do econômico, né? No campo da definição da propriedade. Era propício, né? Porque assim, o clima de redemocratização e tudo mais era um clima bom, né? Diferente do que a gente. Agora, para terminar, e deixa eu colocar aqui já meu próximo convidado aqui na tela, que é o Ricardo Almeida, bem-vindo. Ficou todo feliz em saber que estaria presente junto contigo, viu, Zé? Nesse evento de hoje aqui. Ricardo Almeida, do Fronteiras Culturais. Professor José Geraldo já é o nosso patrimônio intelectual do Brasil aqui. Depois das últimas intervenções que ele fez, o Brasil mudou, professor. Muito obrigado. Desde a Constituição de 88, desde antes da Constituição de 88, as contribuições do professor José Geraldo para o país, realmente, a gente tem orgulho e honra imensa aqui de receber. E você também, viu, Ricardo Almeida? Obrigado pela presença. Obrigado. Deixa eu contar contigo na tela para fazer uma provocação final aqui ao professor Zé Geraldo, que é se o Brasil, enfim, essa coisa bonita que a gente pode recuperar pela memória e tudo mais, por que as eleições municipais elas apresentam assim, candidatos alinhados à direita, né? Vencendo uma grande maioria das eleições municipais, e vereança também. A Maíra antecipou um pouco este ponto. Sim. Por exemplo, é óbvio que na conjuntura que vivemos, não é, o religioso teve um papel importante na mobilização, que antes era feita pelos partidos e pelos sindicatos, né? Mas que agora é feita na disputa moral, na disputa de valores, né? Então, o religioso teve um papel importante que mobiliza, né? Que constrói convocações e que traz a política para o centro da atividade teológica, né? Como disse a Maíra, esse é um espaço que precisa ser levado a sério e entender, né, que existem muitas teologias e que é preciso convocar, né, a fidelidade da teologia com a emancipação do humano, né, com aquilo que é a distribuição da fraternidade, da solidariedade, do bem comum. Algo aqui que os pastores das várias confissões, por exemplo, no campo cristão, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tenta trabalhar. Mas como há uma fragmentação muito grande, esse processo ainda é acessível a vocações singulares, que podem ser mercadorizadas do ponto de vista dos interesses, imposto aqui, franquia acolá. Mas lembre-se, Conde, e Ricardo sabe disso, que no relatório Rockefeller de 1970, por aí, o Nelson Rockefeller já lembrava aos republicanos e a Nixon que o problema no hemisfério hoje não era dominar pela força, pelos marines, era dominar pelas mentalidades. E era preciso considerar que o principal obstáculo aos interesses hegemônicos do capitalismo imperialista norte-americano não era o comunismo, era a teologia da libertação. E aí financiou, apoiou e estimulou a infiltração no hemisfério do neopentecostalismo, não é isso? Então, eu acho que esse é um campo que precisa ser trabalhado, recuperando aquilo que, por exemplo, no campo do catolicismo, que também tem esses problemas neopentecostais, né? Há uma mensagem outra que está inscrita nas homilias, nas exortações, nas cartas encíclicas do Papa Francisco. E é por isso que ele é atacado mesmo no seu próprio terreno, né? Então, eu acho que essa é uma dimensão que se precisa trabalhar, até porque hoje é nesse espaço que o cotidiano é discutido, é na igreja que se discute os problemas da comunidade, a participação política, o processo de valores que marcam a dimensão ética da política, né? Que foi o que marcou, né, Zé Geraldo, a construção, a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Exatamente. O está fazendo hoje, aí, a partir do pastoral, a partir do comunitário, a partir da paróquia, né?
está fazendo o que, por exemplo, o PT fazia pelos núcleos. Os núcleos, quando ele não disputava a eleição, porque era regime de segurança nacional, não tinha eleição, mas tinha política. A política se fazia no associativismo, se fazia no comunitário, por meio dos núcleos e das secretarias de ação sindical e de ação popular. Né? Não estou dizendo que é para demonizar a política partidária ou a política institucional. Eu estou dizendo que é preciso conquistá-la para que ela seja a expressão disso. Acho que o MST entendeu isso. O MST construiu um projeto assim, né? Os indígenas entenderam isso. Os indígenas entenderam isso. Vai crescer, vai deslocar setores políticos no país. Zé, pode completar, sim, querido. Bom, e vai crescer porque, veja, eles lidam essa dimensão do político no mais extremo da sua radicalidade. Eles morrem defendendo os seus valores. Eles se sacrificam. Por isso que eles dizem, nós somos sementes, vocês nos enterram, mas a gente germina. E eles se renovam, eles se, né, e se espraiam, e se globalizam. Né? Então, o MST é Brasil, mas é via campesina, é mundo, é uma articulação global. Né? Então, é um projeto utópico. A Maíra falava, né? Há um vazio. O MST preenche vazio, eles têm informação, eles estudam a sua história, a memória social do país. Né? A gente pode, a partir daqui... Perfeitamente. Não, a participação do MST nessas eleições municipais, nessas eleições de 2024, são um ponto que a gente precisa observar, né, com muito cuidado para entender os próximos passos lógicos aí no processo de reinstitucionalização do Brasil, né, que a gente está vivendo um pouco isso, né? Também de redemocratização, também de reinstitucionalização. Zé Geraldo, agradecer você, querido, passou muito rápido o nosso tempo aqui hoje. Logo você está de volta. E nem falamos de Gaza, né? Mas eu te mandei a entrevista do embaixador Alessandro. Você chegou a ler a entrevista dele? Eu não li a entrevista, você me mandou, né? Eu te mandei comentando, né, esse ano de tensões que representa uma afirmação da diplomacia brasileira também, né? Ontem chegou o segundo voo de repatriados no Líbano, né? E Alessandro, que você o entrevistou, está indo para Portugal para ser o cônsul lá, né? Talvez um reconhecimento pelo notável trabalho que ele desempenhou na Cisjordânia, né? Mas o outro xadrez que a gente está tratando. Não é outro desafio. Não ia dar tempo de falar sobre isso, porque isso aí também demanda uma análise mais profunda. Você vai voltar em breve aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses desafios globais, direitos humanos e tudo mais. Zé Geraldo, brigadíssimo, querido. Uma excelente semana aí para você. E Brasília chovendo de novo, chovendo em Brasília. Isso é muito bom. Daqui a pouco a gente vai começar a reclamar da chuva. Passamos 160 agora começa a reclamar da chuva, né? Ricardo, que grande prazer vê-lo, viu? Prazer, professor. Obrigado Obrigado pelas suas palavras e o aprendizado de sempre, né? Tá aí, professor Zé Geraldo. Vamos seguir aqui com Ricardo Almeida. Como é que está a projeção? Eu fico sempre pensando nisso, né? Penso em filme, penso em projeção. Mas aí o ciclo de filmes que vocês estão passando no Fronteiras Culturais, como é que está a aceitação e o debate em torno disso? Dá um panorama para a gente. Está boa, né? Nós estamos na segunda semana recém. E, claro, as eleições meio que complicaram um pouquinho, né? Porque o pessoal estava muito envolvido na militância. E vai continuar. Mas foi por isso mesmo que a gente criou um ciclo de cinema, porque é uma coisa mais leve, né? Então a pessoa pode assistir quando quiser. Os filmes estão à disposição. Agora, o próximo filme é muito interessante, Conde, que tem 2 filmes, né? Um na fronteira da Roraima com a Venezuela e o outro do Acre com a Bolívia e o Peru, né? Onde está
o PCC, o tráfico, está invadindo, sabe, em função do avanço das rotas de integração, das estradas bioceânicas e tudo mais. Então, nós tentamos trazer a pauta cultural, né, Conde, para que a cultura não seja apagada, não seja invisibilizada, porque sempre que há um impacto econômico, um impacto urbano, vamos dizer assim, é óbvio que a cultura se mexe também, né? Ou é valorizada, se tiver um governo atento a isso, ou é desprezada, vamos dizer, quando chegam as igrejas neopentecostais, chegam os traficantes, chegam não sei quem, dizendo que a sua verdade é que importa, né? Mas estamos indo bem, nós vamos até 10 de novembro, Conde. Obrigado por ter lembrado. Maravilha. E eu faço convite, reforço o convite aqui para as pessoas. Quando que vai ser o próximo filme? Sempre toda sexta é lançado um curta, que fica alguns dias, e domingo um longa-metragem, que fica alguns dias. O endereço é Fronteiras Culturales, sem I, né? Culturales, fronteirasculturales.org, O-R-G. .org. Eu vou colocar na tela, vou colocar no bate-papo aqui na sequência do nosso papo, da nossa conversa. Olha, como o Zé Geraldo tinha falado, e aqui o pessoal no bate-papo está falando muito do MST também, na presença nas eleições, eu quero dar uma informação para vocês aqui. Olha, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, elegeu 132 candidatos em câmaras municipais e prefeituras no Brasil afora no domingo, né? O movimento lançou 603 candidatos nas eleições desse ano, concorreram em 363 cidades, foram 529 postulantes a vereador, 57 a prefeito e 16 vice-prefeitos. Destes, cerca de 80% das candidaturas estão vinculadas ao PT, Partido dos Trabalhadores. Presidente nacional da sigla, a deputada Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo pedindo votos aos candidatos do movimento. Isso é uma coisa maravilhosa, inclusive para o PT, que o MST se aproxime. Eu queria um comentário teu sobre essa... Porque eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o conceito das fronteiras culturais. Claro, perfeito, Conde. Eu adorei a fala da Maíra e do professor, sempre lúcida, né? O professor traz uma consciência histórica lá atrás, lá da trilateral dos anos 70, onde o imperialismo, vamos chamar assim, as empresas transnacionais deram o golpe no Brasil, né? Todo mundo sabe disso, inclusive tem documentos da CIA que comprovam isso, e destruíram, de certa forma, a indústria nacional, né? Entraram aqui para dentro, várias. Hoje, quase tudo que nós utilizamos não são nacionais, né? Então, tem que ter com cuidado quando a gente fala a elite brasileira, né? Porque não é só brasileira, né? Nós estamos colonizados pela segunda, terceira, quinta vez, né? Então, é muito importante essa consciência que nós não somos uma ilha dentro de um mundo globalizado. Tá? Isso é muito importante a fala. A outra estratégia que a Maíra levantou, eu gostaria de contribuir um pouquinho mais, que está correta, eu acho, a estratégia é resistir ao fascismo, ao avanço do fascismo, não só no Brasil, o fascismo avança em vários países, na Argentina, no Equador, né, em vários lugares, tenta conquistar e perde alguns lugares, ainda bem, né? Os candidatos bolsonaristas perderam várias eleições agora, nesse pleito, não só venceram, não foi só o PT que perdeu, né, algumas, o PT avançou, inclusive, em vários estados, porque assim, quando tu falaste a questão correta, eu acho, perfeita, a origem de tudo isso são os movimentos sociais. O PT não existe se não fossem os movimentos sociais. O PSOL não existe, o PCdoB não existe, todos os partidos de esquerda não existem se não forem os movimentos sociais. Então, as pessoas que ficam militando só no partido estão fazendo um desserviço para nós, não que, como colocou o professor José Geraldo, não é uma demonização dos partidos, não é isso. É o papel que o partido tem que cumprir e reconhecer a importância dos movimentos sociais. E aí eu destaco não só o MST, porque não sei se vocês acompanham essas estatísticas, o campo hoje no Brasil, a população do campo, ela está entre 20% e 25% da população.
A maior concentração de pessoas estão nas cidades. Então, tem outros movimentos importantes. O MTST, por exemplo, que está bem pertinho de nós, né, na eleição de São Paulo, é um movimento importantíssimo, né? Em Porto Alegre, por exemplo, houve uma renovação da Câmara de Vereadores incrível em função dos movimentos sociais, né? Os partidos, tanto o PT quanto o PSOL, elegeram 10 vereadores, né? São as duas maiores bancadas. O PCdoB também elegeu vereador lá. Então, está havendo, a partir das críticas, a partir das reflexões que se fez sobre as experiências passadas, recentes, há um avanço, a passos de formiga, mas há um avanço dos movimentos sociais nas câmaras de vereadores. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente avaliar. Inclusive com as candidaturas coletivas, né? Também isso é um processo interessante também. Não está na velocidade que a gente gostaria, isso eu concordo, tá? Mas isso não adianta a gente querer que a história ande na nossa velocidade, né? A história tem uma velocidade sua. Quer dizer, aquela coisa que podia ser melhor, claro, sempre pode ser melhor, mas a questão não é essa, a questão é saber se teve um avanço político e não só eleitoral. Porque a questão eleitoral não é tudo para o movimento social, para quem é do movimento social. Para o movimento social, o importante é o avanço organizativo que a gente alcançou numa determinada conjuntura. Para quem pensa só no resultado eleitoral, aí é um desastre, né? Porque perdeu. Não importa se fez 48% dos votos, 49%, né? Perdeu, é que nem campeonato de futebol. Não é assim, a política não é assim. Ao menos a política que nós defendemos, né? A política a partir da base, a partir das organizações sociais. Então, tem várias organizações, Conde. O professor citou os indígenas, tu também citaste outro dia que a gente conversou, a importância das organizações indígenas. Agora, os indígenas elegeram vários, inclusive uma prefeita, elegeram prefeitos, elegeram vereadores, né? O movimento negro, vários, o LGBT em Porto Alegre tem uma indígena em Florianópolis, e coisas que não aconteciam. Eu não estou dizendo que as maiores maravilhas, certo? Eu acho que não podemos cair naquela coisa do melhor ou pior, né? Aquela coisa assim, né? É a realidade. As eleições, eu acho até que dá para eu formular uma questão baseado no que você está trazendo aqui nesse momento. Tocou meu celular aqui, eu desliguei. Que é o seguinte: o Brasil, né, essa coisa de corrida de cavalo, né? Encara a eleição como uma corrida de cavalo, como um site de aposta, Bet, né? Tanto que a Bet queria fazer, as Bets queriam fazer aposta com quem ia ganhar a eleição em X, que é um pouco essa coisa de transformar, uma socióloga tinha dito isso também num livro, não me lembro agora qual, transformar eleições tanto municipais, para qualquer cargo, como uma espécie de aposta. Ganhei, você perdeu, eu ganhei, você perdeu. Isso é terrível, e todas as análises que estão sendo feitas sobre as eleições municipais hoje estão nessa toada, né? Que é assim, a direita ganhou, a esquerda perdeu, e não sei o quê. Não é por aí, né? São as mesmas análises que a Globo está fazendo, Conte. Aí não dá, porque aí, claro, eles querem criar aquela coisa assim. Eu vou te perguntar uma coisa assim, a resposta eu já sei. Quando que não houve uma maioria da direita ou do MDB, vamos dizer, nas prefeituras passadas? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Essa questão de que agora o Centrão venceu. Isso aí é um ufanismo desgraçado da direita, entendeu? Para destruir nosso projeto político. Enquanto nós temos que ver onde é que nós avançamos organizativamente, porque só eleitoralmente, é claro, a gente ganhou aqui, perdeu ali. Em São Paulo nós temos uma grande chance de vencer, né? Com o cara do movimento social, que é o Boulos, né? Uma novidade também na política, né? Não é tão novo assim, mas para mim, para a minha geração, é um cara das novas gerações, né? Então, e nas câmaras de vereadores está vendo isso. Aquela menina lá em Natal, que ela tem uma relação fantástica com o Movimento Sem Terra e com outros movimentos. Natália. Exato. Fantástico. Então, no Mato Grosso, em Cuiabá, nós estamos competindo com aquele fascista, como é que é o nome daquele cara, que é um absurdo,
né? O cara estava dando como ganho, agora em Cuiabá, agora o PT está competindo com ele, em várias capitais. Né? Claro, turno em Cuiabá é Abílio Brunini. Isso. E o que ganhou notoriedade justamente por afrontar a esquerda nas comissões do Senado. Abílio Brunini e Lúdio, que é do Exatamente. PT. É curioso, o PT está em 4 capitais, segundo turno, né? Pois é, e aí que eu concordo com essa análise assim. Uma questão é eleitoral, a outra questão é política. As duas coisas não são a mesma coisa, certo? Então, há avanços políticos, então, isso que nos interessa. Cuiabá, por exemplo, para mim é um grande avanço político. Eleitoralmente não se sabe ainda, vamos para o segundo turno, mas tem várias regiões que nós avançamos, e aí tem os dados, ninguém pode ser contra os dados, né? Resultado Ricardo, é resultado. Eu tinha feito uma breve percepção, tinha formulado, que é o seguinte: essas eleições municipais foram excelentes para os setores democráticos. Elas meio que consolidaram um ciclo de estabilização política do Brasil, e com exceção do Marçal, com algumas exceções que confirmam a regra, né? Mas no Brasil inteiro foram eleições disputadas, quer dizer, a extrema-direita ainda tóxica, né? Mas já partindo para digamos, um outro nível de projeção, né? Já que você tem Bolsonaro inelegível também. Eu achei que foi excelente. Achei assim que o resultado geral, né, é muito bom para o Brasil. O nível ainda é muito baixo, né, Conde? Tu sabe que, por exemplo, uma burguesia nacional ou internacional que depende de um Marçal ou de um Bolsonaro, ela está em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Porque é o escroto, né? É o pior que pode existir, e são indivíduos como esse representando um país, ou representando uma indústria, ou representando o agronegócio, ou representando... Então, eles não estão com bons representantes, certo? A qualidade... O professor Zé Geraldo, quando foi no Congresso, destruiu com eles. O Flávio Dino, cada vez que foi, destruiu com eles. Entendeu? Então, são níveis de capacidade cognitiva muito baixa, muito baixa. É porque o debate, quando ele acontece, ele já é uma derrota para a extrema-direita, né? Basta acontecer o debate. Eu acho que está sendo, né, Conde? Porque, por exemplo, na Argentina, eles colocaram o Macri, que é um empresário, tá? Mas não deu certo. Aí colocaram o Milei, que é um outro panaca, né? É outro doido. Agora, aqui no Brasil, eles estão tentando implementar o Milei 2, né? Que seria o Marçal. Perderam. Eu digo que agora, para o segundo turno, tiraram o elefante da sala, né? Porque com o elefante na sala não havia debate político, era só Marçal, né? Ricardo, não se discutia. Deixa eu dar mais uma informação aqui para o público, vou fazer uma pergunta na sequência para você, que é do dado dos indígenas, né? Olha só, 9 indígenas foram eleitos prefeitos nestas eleições de 2024. E a participação de indígenas nas câmaras municipais cresceu 32%. Eu quero mais, evidentemente. Eu acho que é lento e tal, mas já é alguma coisa. Eu acho que o Brasil pode ter. O Brasil tem uma tendência. O papo com o Zé Geraldo foi um pouco nesse sentido, né? E ele deu o exemplo, quer dizer, a eleição do Lula mostra que o povo brasileiro não é conservador, né? Assim, e reacionário na sua estrutura, né? Quer dizer, é um povo trabalhador, é um povo pacífico, é um povo que gosta, inclusive, de eleição. Mas eu queria perguntar para você da relação latino-americana com as eleições. Você que trabalha nessa dimensão da fronteira, que gosta desse território, né? Desses arredores, dessa fronteira, que não é um território. Como é que é essa relação para você? Você acha que tem uma integração importante nessa questão do sufrágio na América Latina? Assim, ó, quando a Petra Costa fez aquele filme Democracia em Vertigem, eu escrevi um artigo que dizia democracia em disputa, tá? Porque depende do ângulo que tu olha, né? Tu pode olhar o copo vazio, tu pode olhar o copo quase cheio.
né? Eu não gosto de análise generalista, sabe, Conde? Porque as lutas se dão nos territórios, não se dão assim em todo o mundo, todo o Brasil. Existem vários Brasis, existem vários territórios, existem vários países. Por exemplo, nós estamos bem na Colômbia, nós estamos bem na Bolívia, né? Nós estamos bem no Uruguai, agora possivelmente a Frente Ampla ganha no Uruguai, nós estamos bem no México, elegeu o Obrador, a sucessora do Obrador, né? Cláudia Sheinbaum. O Obrador com 70% da sessão, graças à comunicação que ele manteve com o povo, né? Então, nem tudo são flores, mas nem tudo são destruição, né? O que não dá para cair nessa esquerda, que eu acho que é uma esquerda mais freudiana do que marxista, paulo freireana, é uma esquerda que tenta individualizar a análise. Aí é o Bolsonaro que pensou tudo isso. O Marçal que é o cara. Não é, existem forças econômicas, né? Existem forças em disputa. Por exemplo, lá no passado, Conde, lá quando o Antônio Hermílio de Moraes era vivo, né, o dono da Votorantim, eles apoiavam um candidato e o irmão apoiava outro, entendeu? Porque eles sempre ficavam bem na foto. Então, eu acho que isso ainda segue acontecendo. A chamada burguesia nacional, que para mim ela é internacional, ela joga esse jogo e até apoia, de certa forma, o Lula, porque o Lula faz um projeto de diálogo, né, de negociação, de concertação bastante interessante, inclusive com setores do agronegócio. Então, essa análise eu sinto falta, Conde, né? Porque essa análise é que se faz na Bolívia, a análise que se faz no México, essa análise que se faz na Colômbia, mas no Brasil a coisa ainda está muito, como eu digo, freudiana, né? Não, Marçal que bolou tudo isso. O Marçal é um doido. Você está dizendo que nesses países fronteiriços e latino-americanos você tem um debate público de mais qualidade que no Brasil nesse momento? Eu acho que se discute muito mais a questão da soberania nacional. Por exemplo, aqui no Brasil quase ninguém fala em soberania nacional, né? Parece que não existe. Parece palavrão. Ninguém entende, né? Parece que não chega, né? Aqui no Brasil não se fala da intromissão da CIA e dos organismos internacionais. Vigiaram a Dilma, vigiaram a Petrobras, e agora o Elon Musk fez toda essa barbaridade e daqui a pouco já todo mundo esquece, entende? Então nós temos pouca memória hoje, mas eu quero te dizer o seguinte, são como os teus programas, né, e os demais veículos da mídia independente, que a gente tem que fazer a reflexão sobre a experiência, porque sem as experiências, o povo não entende, o povo entende a partir das experiências, e não a partir do conceito fulano, né, da concepção marxista da história, da concepção antropológica, da disfunção cognitiva. Entende? Então, é a experiência que nos dá condições de aprender com ela. Entende? Porque senão fica tudo líquido, tudo passageiro, né? Então, o mundo está muito líquido no Brasil. O mundo está muito líquido. As pessoas, por exemplo, onde é que está o ele não? Ninguém mais fala no ele não, né? Esqueceram. Foi uma baita da experiência. Só porque o Ciro Gomes não gostou, todo mundo parou de falar. Então, é uma organização das mulheres fantástico que aconteceu. E isso a gente vai perdendo. Você acha que tudo que circundou, que eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre a cena eleitoral em São Paulo, e estou me dando conta de que tudo que vinha sendo falado sobre São Paulo era muito, quer dizer, equivocado nesse sentido, quer dizer, individualista, análises individualizantes, Pablo Marçal, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, a Tabata Amaral fez uma campanha, na minha opinião, digna e tudo mais, mas será que a gente tem uma chance de sair da mediocridade, vamos dizer assim, nesse segundo turno? Depende de quem. Você acha que o Boulos pode impor um debate mais qualificado nesse sentido? Eu acho que o Boulos propôs um debate, tá? O problema do Boulos é que tinha um elefante na sala, né? Então ele tinha que ao mesmo tempo se defender e ao mesmo tempo propor. Foi o único cara que apresentou propostas reais para a cidade,
né, com a Marta de Vice, né, que fez uma gestão maravilhosa em termos da história das gestões de São Paulo. Não estou dizendo que é que nem Londres ou Estocolmo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que dentro da nossa história a Marta fez uma boa gestão. Tá? Aí, agora no segundo turno, sem o elefante na sala, Conde, tá? Eu acho que a coisa vai melhorar para o Boulos. Eu acho ainda que a Marta tinha que ter um pouco mais de protagonismo na campanha do Boulos. E essa a Marta geração... parece que ela está sendo carregada, né? Ela comemorando. Não, ela está sendo carregada, né? Porque a Marta ela deu umas guinadas meio estranhas aí, mas agora ela voltou. Então, eu acho que ela tem... É que não adianta, assim, aquela coisa que eu falei lá no começo, não adianta tu trabalhar só com o ideal, né? Tu tem que na política tu tem que ser pragmático também, né? Tu não pode... ou é do meu jeito ou não é. Por exemplo, em Florianópolis, tá? O PT, que na eleição passada fez uma das poucas frentes populares, esse ano resolveu sair sozinho, fez 6% dos votos, entendeu? Então nós temos que valorizar as experiências, tentar avançar com elas, entendeu? E não agora querer descartar. Tem uma excelente notícia para você. Acho que você está em Porto Alegre, não? Não, estou em Brasília. Eu moro em Brasília. Não, mas você não é do... Você não nasceu na fronteira, né? Você nasceu... Não, eu nasci em Livramento Rivera, que é lá no sul, Uruguai, né? Santana do Livramento? Santana do Livramento. Santana do Livramento. Rivera, né? E aí... Rivera. Aí eu morei em Porto Alegre anos, morei em Florianópolis mais alguns anos, e agora me aposentei há 2 anos e meio. E aí vim você com a minha foi companheira. Não, é que a minha companheira é professora da universidade, então nós dois. Mas assim, para a gente. Estou de marido aqui. Perfeitamente. Faz muito bem. Deixa eu até já colocar o nosso próximo convidado aqui, que vai ser nosso último bloco, Fábio Reis Viana, querido. Agora a gente vai falar de Israel e da cena internacional, porque o Fábio Reis é especialista no tema. Seja bem-vindo aqui, Fábio. Eu vou fazer uma última pergunta. Obrigado. Aqui. Uma última... Tudo bem, querido? Você escuta bem a gente? Vamos lá. Bom dia, Fábio. Uma última provocação para o Ricardo Almeida, que é o resultado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. A gente não contava muito que a Maria do Rosário tivesse força. Quer dizer, claro que os setores democráticos sempre esperam o melhor, mas ela estava difícil, né, nas pesquisas. E ela foi para o segundo turno. Isso é uma coisa, para mim, fantástica, né? É aquilo que eu te falei. Se tu olhar do ponto de vista eleitoral, pode ser que não, entendeu? Esteja muito aquém e difícil ir para o segundo turno, mas tem 30% de abstenção Porto Alegre, ou mais, tá? E tem esse avanço, muita abstenção. Se não me engano, é a capital que teve maior abstenção. Isso significa que o pessoal não está satisfeito. Se a Maria do Rosário vai conseguir cooptar os votos da abstenção, mais o pessoal, né, que fez a oposição ao Melo, a gente não sabe. Agora, o Melo também tem uma rejeição muito alta, né? E o que eu sempre valorizo, Conde, é esse avanço que houve na Câmara de Vereadores. Eu acho que deveriam dar mais protagonismo para esse pessoal novo que está surgindo. Para o pessoal, e em Porto Alegre teve uma renovação? Total. Entende? Pessoas da tradição, da política tradicional, não se elegeram. Entende? Claro que alguns sim, né? Nem tudo ao santo, nem tudo... Né? Mas há uma renovação. Eu, por exemplo, que sou um cara que dizia que o PT só se modificaria de fora para dentro, estou muito contente com os resultados das câmaras de vereadores. Tá? Então, eu acho que se a gente não prestar atenção para isso, a gente não vai fazer uma análise política, a gente vai fazer uma análise só eleitoral. Vamos observar, mas nós temos a semana toda, hoje ainda é terça-feira, eu quero destacar bastante. Aqui o 11 News ele funciona assim, os entrevistados, os convidados vêm aqui, sempre formulando questões novas, aí eu pego essas questões novas e trago para os outros convidados que virão
e a gente tenta sempre aprimorar esse debate. Você sabe, né, Ricardo é um parceiro nosso aqui. Muito obrigado pela presença aqui hoje, sempre elegante, luminosa. Eu desejo uma semana excelente. E, mais uma vez aqui, vou colocar na tela o endereço do Fronteiras Culturais para vocês acessarem e acompanharem ali a sequência de documentários e filmes que o site está oferecendo gratuitamente. De grátis, De grátis, né? De grátis. Conde, uma coisa importante dizer aqui para finalizar é que o Fronteiras Culturais ele surge para fazer uma contraposição à violência que ocorre na fronteira de Gaza, né? Fronteira com Israel, e do México também. Hoje a gente já conseguiu chegar na fronteira do México, principalmente ao sul, na Guatemala, mas a gente está avançando com essas políticas de convivência cultural, sabe? Claro que existem movimentos lá em palestinos e judeus também, mas eu acho que tem que fortalecer o positivo também, não ficar só na crítica, correto? Tem que dar o exemplo. América Latina integrada é uma América Latina muito mais forte. Eu tenho esse lema e você vai estar muito mais frequentemente presente aqui conosco para comentar sobre isso. Obrigado, meu querido Ricardo Almeida. A gente se encontra em breve. Vamos seguir aqui com o nosso 11 News, Fábio Reis Viana. Fábio, querido, obrigado por ter atendido o nosso pedido. E, assim, sua presença aqui é importante para contextualizar um pouco melhor para a gente o que está acontecendo nesse momento. Você que é, enfim, um especialista nessa área, é mestre em Relações Internacionais, Estudos Europeus pela Universidade de Évora, Portugal, professor, analista político internacional, colunista do Jornal Econômico Monitor Mercantil. Como é que está a situação em Israel nesse momento que Israel decidiu por atacar o Líbano deliberadamente, Beirute? Eu fico morrendo de medo com um avião brasileiro posando no aeroporto de Beirute, né, e ser bombardeado ali por Israel numa dessas processos de repatriação de brasileiro. Dá um panorama para a gente de como é que está a posição de Israel, da ONU, se o mundo continua sem ter nenhum tipo de... a meu ver, eu sei que você vai trazer uma visão diferente para a gente, mas sem força para convencer Israel a cessar esse morticínio, né, de soltar bomba para tudo que é lado. Fábio Reis. Pois é, Conde, a questão de Israel, do ponto de vista da minha pesquisa, ela transcende a própria questão Israel-Palestina, né? O Netanyahu, o regime Netanyahu, ele se aproveita desse momento, dessa conjuntura internacional de inflexão estrutural que a gente está vivendo, para avançar um projeto expansionista, territorialista, né? Cujo alvo principal, em termos de guerra, é o Irã. Mas o Líbano ele é um alvo no sentido da própria expansão territorial, não é, do Estado de Israel, de criar, de levar a cabo a tal da grande Israel que existe, é um projeto messiânico megalomaníaco que existe desde os primórdios do Estado de Israel. Né? Desde porque antes do Estado, né? Desde antes, porque o projeto... Exato. Porque o projeto não é... A ideia de uma questão religiosa é só um pano de fundo de algo mais complexo, porque o problema não é religioso. Também claro, mas o problema religioso ele vem depois, tá? Essa história, o projeto de Israel, ele surge no século XIX, pelo formulador ideológico do sionismo, que vivia naquele momento histórico no antigo Império Austro-Húngaro, onde os nacionalismos exacerbados estavam em voga. Tanto que pouco tempo depois o Império Austro-Húngaro ele se desintegra justamente por causa disso, em razão dentre outros motivos, do sectarismo interno entre as diversas etnias que conviviam entre si naquele saco de gatos, né? Como
os húngaros, os bósnios, todas aquelas etnias que depois se configuraram na ex-Iugoslávia, não é? Esse ideólogo do sionismo, ele bebe dessa fonte de radicalismo sectário com um fundamento religioso para forjar a ideia de algo que nunca existiu, né? De um Estado, de um Estado próprio, fundamentado numa ideia messiânica milenar, totalmente fora da realidade, até diferentemente desses outros povos que de fato tinham fundamento nas suas reivindicações enquanto Estados-nações para o porvir, não é? Com a desintegração do Império Austro-Húngaro. No caso de Israel, foi uma forçação de barra que o Império Britânico, à época, assumiu, comprou essa invenção e deu no que deu. E deu no que deu até hoje, porque os judeus, historicamente, inclusive, diferentemente do que eu vi essa semana, por acaso, vendo a Globo News, o analista lá da Globo News, falando do ódio dos iranianos em relação a Israel. Na verdade, os muçulmanos em geral, mas em particular, claro, os iranianos não são árabes, mas esses países árabes que convivem ali, que são vizinhos de Israel, à época do Império Otomano, né, esses vizinhos que à época faziam parte do Império Otomano, recebiam muito bem os judeus que eram perseguidos pelos cristãos, historicamente, na Europa, inclusive no Império Austro-Húngaro. Deixa eu tentar conectar essa questão que a gente assiste aqui com muita aflição ainda, Israel e esses bombardeios, mas o Fábio Reis justamente ele traz um pouco essa conexão com todos os cantos do mundo. Eu queria te perguntar sobre a Europa, Fábio Reis. A Europa me parece que está passando por um momento de confusão institucional, dores, né, traumas, a saída do Reino Unido nos BRICS, a saída do Reino Unido do Brexit, né, naquele processo, a guerra da Ucrânia. Como é que você insere os países europeus, se você quiser destacar a França, a Alemanha, enfim, os principais players ali, nessa conjuntura internacional de hostilidade que está prosperando nesse momento, lamentavelmente? Porque a Europa enfrenta diversos problemas também que são similares a problemas, né, comuns em outros países, Estados Unidos, imigração, economia, fornecimento de gás, petróleo, energia e tudo mais. Como é que você vê a Europa nesse momento, conectando com essa questão também aí do Oriente Médio? Conde, a Europa, na verdade, é o ponto central do problema, né? Dessa tal inflexão estrutural que eu disse. Porque quando com o fim da Guerra Fria, veio aquela ideia do fim da história, de que o mundo entraria numa espécie de harmonia em torno do ideário neoliberal, liderado por uma potência unipolar, que seriam os Estados Unidos, e onde a Europa, obviamente, se beneficiaria disso como um aliado de primeira hora estratégico desta potência unipolar, né? Só que o que ocorre do fim da Guerra Fria para cá é algo extremamente paradoxal, porque a potência unipolar, que estaria fadada a tornar o sistema internacional harmônico, a prover bens e serviços e toda a estrutura necessária para que o neoliberalismo e a globalização funcionasse muito bem, essa potência ela resolve se tornar um império militar global. E ela vai expandindo o seu poder através de guerras absolutamente desnecessárias, até chegar ao ponto em 2001 que, de fato, esse império se configura como algo mais visível. E, a partir de 2001 para cá, a Europa, pela sua posição geográfica, ela vem sendo vítima, né, desse novo momento, que, na verdade, não é nem um novo momento, é o retorno de momentos históricos
que sempre ocorreram, mas no caso agora, no caso dos últimos 30 anos, esse aprofundamento da instabilidade global levado a cabo pelos Estados Unidos, com o seu império militar global, esse momento ele se torna algo que parece disruptivo e novo, e algo assim que causa espanto, inclusive aos europeus, porque os europeus se esqueceram que eles sempre viveram em guerra. E eles que inventaram esse sistema, o tal do sistema interestatal capitalista. E esses o colonialismo 70 anos também. E o colonialismo, que faz parte disso, né? Porque o sistema interestatal ele é basicamente expansionista, bélico e competitivo. Quem inventou esse sistema foram os europeus, há 500 anos atrás. Então, nesse momento, a gente está vivendo o que poderia se chamar uma nova explosão expansiva do sistema. Que, assim, olhando mais no longo prazo, ela começa lá nos anos 70, com a crise, quando os Estados Unidos eles acabam com o sistema dólar-ouro, porque estava atrapalhando a sua própria expansão de poder, aquele sistema. Eles implodem aquilo e estabelecem a financiarização da economia, e o neoliberalismo ele é chocado ali. Né? Então, Fábio, para a gente terminar, infelizmente o nosso tempo não é muito longo aqui. É muita coisa. É muita coisa. Eu tô para te chamar para a gente fazer uma transmissão mais longa, que a gente possa elaborar e ter a participação do público mais intensa. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma análise mais breve, eu acho que ela é de muita importância para o nosso público aqui, que pede, que gosta desse tipo de abordagem. E eu queria fechar com o que nós começamos falando de Israel, da crise no Oriente Médio, da Europa, e agora vamos para os Estados Unidos. Eu queria uma observação, uma percepção tua das eleições que se aproximam nos Estados Unidos. O Brasil já passou agora pelo primeiro turno, estão chegando as eleições americanas, que, se não me engano, é 11 de novembro, né? Salvo engano, é 11 de novembro. Em que você tem Trump e Kamala Harris, e que o Papa já definiu, eu fico com o Papa Francisco, o mal menor, né? Os americanos vão ter que escolher entre o mal menor. Qual é a encruzilhada no nosso horizonte diante dessas eleições americanas? Fábio Reis. Pois é, Conde, a encruzilhada, olhando também mais no longo prazo, mas sendo sucinto, é que os Estados Unidos eles abriram mão de liderar o sistema, não que isso fosse bom, né? Ficou muito claro na primeira eleição do Trump, em 2016, e depois, no ano seguinte, 2017, com a nova estratégia de defesa, que está lá publicada em inglês. Ali fica muito claro que os Estados Unidos eles resolvem adotar de maneira explícita o realismo geopolítico, diante das ameaças que surgiram nos últimos 30 anos, principalmente a China, mas também a Rússia e os países emergentes em geral, não é? Então, a tendência, ganhando o Trump ou a Harris, eu acho que o Trump, a curto e médio prazo, é pior, mas a tendência no longo prazo, ganhando qualquer um dos dois, é a mesma. É o agravamento da pressão competitiva do sistema internacional e de uma caminhada para uma situação de crise permanente, né? E de guerra. Claro, eu não estou dizendo que vai ser guerra em todos os locais do mundo. A guerra tende a se mover para a Ásia. Por isso que os Estados Unidos eles abandonam o Afeganistão da maneira que abandonaram, como parecendo uma derrota, mas na verdade foi algo até similar ao Vietnã. É uma derrota que puxa o poder americano para cima. Foi uma derrota meio que por um motivo mais importante. A derrota de pirro. Para deixar o caos na região, porque o Afeganistão faz fronteira com a China. Eles abandonam o Afeganistão para deixar o Afeganistão em estado de caos e o problema e instaurar um problema que a China não tinha, ela passar a ter. E o foco deles. Só para terminar, você acha que os Estados Unidos vão conseguir levar um conflito para Taiwan? Eles estão tentando, né?
Sim, é o que eles tentam, não necessariamente, não só para Taiwan, para a região como um todo, para o Mar do Sul da China, para o Indo-Pacífico e atraindo seus aliados. Saiu uma reportagem semana passada que a Alemanha, os chineses protestaram porque os alemães andam lá no Mar do Sul da China com navios de guerra. Assim como os franceses... As antigas por ali. Exato. As potências tradicionais europeias perceberam que o jogo mudou, que aquele momento de paz, a Disneylândia europeia dos últimos 70 anos acabou. Tanto que a Alemanha está se rearmando, está voltando a sua indústria para o modo guerra, porque também, infelizmente, a única maneira da indústria alemã, aparentemente, sobreviver a essa realidade atual, e é algo que eles sabem fazer muito bem, porque infelizmente, né, a indústria deles sempre teve voltada para a guerra, desde o século XIX, e eles são muito bons nisso. Eles tiveram que, nesses últimos 70 anos, dar um tempo. Né? Pois é. Olha, Fábio, a gente está encerrando aqui, manifestar a minha aflição, preocupação. Estou muito preocupado com a Europa. Eu acho que você tem um déficit de liderança ali, acho que os líderes são muito fracos, e a situação na Ucrânia, ela não se desenlaça, né? Não tem um desenlace ali. Mas eu vou ter que pedir para você voltar aqui, vou chamar você mais uma vez para a gente seguir nesse debate mais estrutural do que está acontecendo no mundo. Deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam aqui, muito especial essa edição do 11 News de hoje. Obrigado, uma excelente semana a todos, excelente almoço, agora vamos todos almoçar, né? Não sei se o Fábio já almoçou, você vai almoçar, mas a hora é um pouco essa aqui. Fábio, obrigado, viu, querido? Parabéns aí mais uma vez. Obrigado. Pelo seu trabalho, todo o trabalho que você faz, e em breve estaremos juntos novamente. Valeu, gente. Obrigado a todos. Continue com a gente na TVT e no canal do Conde.